E agora a gente vai para a Argentina, porque o presidente Javier Milei anunciou nesta semana que o governo conseguiu atingir em março o terceiro superávit fiscal consecutivo. Ou seja, pelo terceiro mês seguido, o governo de Milei gastou menos do que arrecadou. Com isso, o primeiro trimestre de 24 fechou com superávit 0,2% do PIB por lá. Algo que nenhum outro presidente do país conseguiu nos últimos 15 anos. Além da melhora das contas públicas, a inflação também está caindo e fechou março com 11% contra 13% do mês anterior. Em discurso, Milei afirmou que em poucos meses o país alcançou o que parecia ser impossível. Ele também disse que entende que a situação dos argentinos ainda é difícil. Vamos ver. Hoje estou aqui, rodeado pela nossa equipe econômica, chefiada pelo ministro Luiz Caputo e pelo presidente do Banco Central, Santiago Bauzili, para anunciar algo que há poucos meses parecia impossível na Argentina. Quero dizer a todos os argentinos que entendo que a situação que vivemos é difícil, mas também que já percorremos mais da metade do caminho. Esta é a última etapa de um esforço heróico que nós, argentinos, estamos fazendo e pela primeira vez em muito tempo, o esforço vai valer a pena. Muito bem, a gente vai analisar a situação da Argentina, que é um competidor do Brasil no mercado global de commodities, com o nosso comentarista da Jovem Pan News, Gustavo Segré. Segré, é um prazer tê-lo aqui no Hora H do Agro. O prazer é totalmente meu. E aqui presencial. Presencial, que é muito melhor. Muito bom. Segré, você é um grande conhecedor da economia argentina e conta pra gente como esses dados, de superávit têm repercutido por lá. Há uma sensação de melhoria na economia da Argentina já ou ainda isso é muito incipiente? Para aqueles que conhecemos da área econômica, sim. É uma notícia absolutamente positiva, porque não é somente o superávit fiscal. Para explicar um pouquinho melhor, é arrecadação menos gasto, superávit primário ou fiscal. Mas no caso do Milei, ele conseguiu uma outra façanha, que é pagar os juros da dívida e ainda sobrar dinheiro. Perfeito. Isso é muito, muito estranho para uma Argentina que tinha um déficit crônico. Nos últimos 123 anos, apenas 10 anos, a Argentina teve superávit fiscal, não necessariamente financeiro ou nominal. E essa foi a primeira vez que esse superávit se obtém com uma redução do gasto e não com um aumento da arrecadação. Na época do Kirchner teve também superávit fiscal, mas era com um aumento na arrecadação mantendo o gasto estabilizado. Aqui não interessa a arrecadação, eu tenho que diminuir o gasto. O ajuste foi muito bravo, foram 15% do PIB, é muito forte, e isso que permite ainda que a população argentina tenha paciência com Milei, porque pela primeira vez em muitos anos, a população, sobretudo de baixa renda, observa que o ajuste não é feito apenas pelo contribuinte e também pela área política. Dá para a gente estabelecer um paralelo com o que está acontecendo aqui no Brasil? Porque há uma sensação de preocupação com o aumento de impostos por aqui. Que paralelo você estabelece com a situação da economia argentina e a do Brasil neste momento? Seria a vereda em frente, uma avenida que está do outro lado. Ou seja, é uma rua de um lado que mostra que tem que ajustar o gasto e depois ir atrás da arrecadação com o aumento da atividade econômica e não com o aumento da carga tributária. E no caso brasileiro eu preciso gastar mais, aumenta a arrecadação do jeito que for, e isso vai mostrar que os indicadores econômicos dos dois países com políticas fiscais antagônicas vão começar a dissociar-se. A Argentina tinha o que seria o risco país, que estabelece os juros por cima do Tesouro Americano de 4.500 pontos. Parecia mais um clube de milhagens do que o risco país. Hoje está em 1.200. Os títulos da dívida argentina, que tinham um valor de face de 22%, está em 60%. O Banco Central começou a ter de novo dólares entrando, aumentou as reservas internacionais e o dólar que estava regulado pelo governo a 400 pesos, hoje está a 888, ou seja, deu uma desvalorização do 100% do valor oficial do dólar e a inflação começa a cair. E por quê? Porque não tem emissão monetária, porque tem responsabilidade fiscal e agora no próximo mês, abril, maio, mais tardar, vai ser um dígito.
Muito interessante, você falou em dólar regulado. A gente que acompanha diretamente as notícias do agro percebia nos governos anteriores dólar milho, dólar soja, dólar Coldplay, entre outros nomes que a gente acompanhou. Como que essa situação agora de câmbio lá vai impactar os produtores que têm commodities exportáveis? Qual é a situação na sua visão? Melhora muito. A competitividade do produto argentino, sobretudo do agro, melhora muito. Eu fiz um trabalho alguns anos atrás que mostrava, não muitos, eram 2 anos atrás, um produtor de soja, se estivesse a tonelada $540, nos Estados Unidos recebia $540. Aqui recebia no Brasil $513. Quantos dólares recebia? Nota, verde, de dólares na Argentina? 144. Então não compensava. E aí você tem um dólar retraçado artificialmente pelo governo e tem retenções, ou seja, os exportadores do agro argentino pagam para exportar. Então toda essa situação tirava a competitividade do produto argentino. Essa competitividade hoje melhorou. E isso pode complicar as exportações brasileiras, porque tem um player com uma qualidade muito boa e que hoje já tem uma competitividade bem melhor. Essa é a tendência na sua avaliação, e a minha pergunta ela tem como base 2 elementos principais. Um, quando a gente olha aqui que a Argentina anunciou que iria retirar as tarifas de importação de ureia e nitrato de amônio, que são fertilizantes usados na agricultura, ou seja, está deixando o custo de produção mais baixo. E, de outro lado, essa estabilidade econômica gerando mais otimismo até para o setor. Que tipo de cenário você vê no curto prazo para o agro e para o Brasil, já que eles estão em avenidas contrárias na economia? Eu vejo que o Argentina vai continuar a diminuir pressão tributária. Essa queda a zero de impostos de importação para esses produtos move a tendência do governo de diminuir o insumo, o custo do insumo, para que o produtor possa ter uma melhor competitividade e possa exportar mais. Exportando mais, arrecada mais. E arrecadando mais, porque ainda tem um imposto para as exportações, ele consegue diminuir os impostos. Então está fazendo o caminho contrário do Brasil. Arrecadar para diminuir imposto e não aumentar imposto para arrecadar. E essa diferença vai ser observada com os resultados e com resultados sociais, inclusive, porque você gerando trabalho, emprego, a pessoa não precisa de ajuda social. E a melhor forma de regular, de saber, está funcionando a ajuda social, não é com a quantidade de pessoas que entram na ajuda social, e sim com as que saem da ajuda social. Muito e a bem. Argentina vai mostrar isso em breve. Segré, você falou em retenções. Essas retenções têm data para acabar lá? Porque essa é uma angústia antiga dos agropecuaristas argentinos, e se isso acontecer, tem efeito potencial colateral também para a gente, Brasil, que compete nos mesmos mercados, pelo menos para grãos e carnes. O que eu tenho conversado com algumas pessoas do governo é que isso deve ser mais para final do ano, quando a situação fiscal esteja mais equilibrada. Vai ter uma diminuição de um imposto que chama Imposto País, que são pagos, por exemplo, na compra de dólares, na compra de produtos, importação de produtos. Então, isso deve ir diminuindo até zerar, e a partir disso, o segundo passo, que hoje não pode prescindir, é diminuir as retenções para as exportações. Então, aqueles valores que são retidos pelo governo quando uma exportação é feita. Diminuindo isso, a competitividade argentina vai aumentar mais ainda. E aí o Brasil vai ter que brigar. Muito bem, a gente vai brigar por esses mercados atentamente. O agro quer saber mais da Argentina e você fica convidado para voltar mais vezes. Quando você quiser. Obrigada, Obrigado Gustavo Segré, comentarista da Jovem Pan News. A gente segue em frente agora.